me conhecem, muitos não. Pastor Gilson está acompanhado da sua filha, do seu genro, eles estão ali. Pastor Gilson, duas filhas, Ana e Esther, está aí com a gente. E Mateus está aí também com o pastor Gilson, as descidas. Estava aí, junto com a família e a Nadir, sobre o pastor Gilson Guiar Luiz. Pastor Gilson é pastor da Igreja Batista na Graça em São José dos Campos. Ele já foi pastor aqui em Campos, da Igreja Batista. Esqueci o nome da Barra São Caetano. Foram várias, mas ali é que eu me lembro mais. Depois o pastor Gilson Brancares, de lá, foi para São José dos Campos. Ele tem abençoado muito a nossa igreja e vocês nem sabem disso. Através de muitas coisas que o pastor Gilson prega, escreve, eu consumo isso e trago para vocês. E a última coisa que eu queria lembrar agora, Gilson esteve conosco na nossa primeira celebração que nós fazemos anualmente da Reforma Protestante. Primeira vez quem esteve conosco foi o pastor Gilson. Lá na Laje, nós chamamos aqui lugarzinho da Laje, que é sobrado ali da casa do irmão José Rangel. Ele esteve conosco, nós éramos um grupo muito pequeno. E nós estávamos começando sem saber muito o que fazer. E durante aquele tempo, o pastor Gilson, de forma muito paciente e misericordiosa, como o pastor Ismael lembrou aqui, ele me mandava vários e-mails, me ajudava, me auxiliava, dizia: Davi, faz isso, não faz aquilo. Talvez ele nem lembre. Ontem mesmo eu mandei para ele um e-mail que ele mandou para a CRBB, que naquela época estava começando, falando da gente, da nossa igreja, falando da necessidade dos irmãos lá orarem pela nossa igreja. E aí eu mandei para ele e disse: olha, 13 anos depois, como que Deus é bondoso. E realmente nós chegarmos até aqui é bondade do Senhor. E é um privilégio poder, novamente convidar o pastor Gilson para estar aqui conosco, por muitos motivos, e esse certamente é um deles. Vamos ouvi-lo. Irmãos, bom dia. Como é bom estar com vocês. Como é bom estar aqui nessa igreja. Como é bom voltar aqui, ter tantas memórias, tantas pessoas preciosas aqui. Há algumas fisionomias aqui que eu gostaria de gastar algum tempo falando sobre elas. Eu não posso fazer isso. Se eu passar isso, vai levar algum tempo. Mas eu gostaria muito de, ao final, poder dar um abraço em todos aqueles que fazem um pouco parte da nossa história. Temos parentes aqui, tem uma tia que está aqui, tem alguns irmãos aqui que a gente conviveu durante muito tempo, Alcimar está lá atrás, Samuel cantou no meu casamento, você cantou no nosso casamento, já faz tempo isso. E você não tinha nem cabelo branco, e a sua voz continua a mesma coisa, não é? Não, muito bom. O pai de Samuel era um estraga-prazeres, assim, eu falei para ele ali, lá na segunda igreja, eu era garoto lá, e o pai dele cuidava da porta, e não tinha nada errado, a gente saiu 11 vezes, 10 vezes para ir ao banheiro, e o pai dele é que punha ordem, né? E às vezes quando a gente conversava no culto, também não tem nada errado, a gente ficava conversando no culto todo, né? E aí o pastor mandava o pai dele sentar-se perto da gente, e aí acabava o culto da gente, né? Que bom, né? Depois ele cozinhava para a gente, e acabava toda aquela raiva, né? E assim Deus tem cuidado da igreja, cuidado do pastor Ismael.
Um ano de cirurgia, Deus cuidou de você. Eu soube que a casa estava cheia lá no culto, uma multidão, não é? E não é difícil saber o porquê. Porque o irmão muito querido, Dona Nelly, esse povo todo aqui, alguns irmãos e irmãs aqui, eu gostaria de gastar um tempo mencionando a vida de vocês. Deus abençoe a todos grandemente. Vamos abrir a Bíblia? Vamos fazer isto. Abram João capítulo... O último capítulo, João capítulo 21. Evangelho de João, capítulo 21, de 15 a 17. Evangelho de João, capítulo 21, de 15 a 17. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse: Apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: Pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela terceira vez: Tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: Apacenta as minhas ovelhas. Hoje a igreja celebra seus 13 anos. E muitas pessoas têm, por vezes, com o cristianismo, uma relação assim utilitária, consumista, individualista. Podemos pensar na vida em igreja, na vida cristã, incluindo a vida em igreja, em termos do que podemos receber ou auferir disto. Mas hoje quero enfatizar aqui um fundamento vital para a nossa relação com Cristo e com a igreja. Se nós falharmos nesse ponto, provavelmente nós seremos mal-sucedidos diante de Deus. Temos aqui um texto. Quando? É após a ressurreição, lá na Galileia, junto ao mar. Jesus, ele faz pela segunda vez, o milagre da pesca maravilhosa. É reconhecido por Pedro e pelos demais discípulos que ali estavam com ele. Ao chegarem na praia, cansados de uma noite de trabalho, Jesus já havia preparado o pão e o peixe para eles comerem. E naquele momento, Jesus fará essa entrevista com Pedro, em que ele, por 3 vezes, pergunta a Pedro: Tu me amas? Ele diz: Pastoreia as minhas ovelhas. Algum tempo atrás, lá ao norte da Palestina, Jesus fez uma pergunta aos apóstolos. Ele disse: Que dizem os homens ser os filhos do homem? E as respostas eram as mais variadas e algumas até absurdas. Em geral, apontavam para Jesus como um grande profeta. E Jesus então indagou a Pedro e aos demais apóstolos: E vós, quem dizeis que eu sou? E Pedro, tomando a palavra, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus disse a Pedro:
Bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, não foi carne nem sangue que te revelaram essas coisas, mas foi meu Pai que está nos céus. Em verdade te digo, edificarei a minha igreja sobre esta rocha, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Bem-aventurado é você, Simão, filho de Jonas, não foi nem carne nem sangue que te revelou isso, foi meu Pai que está nos céus. Eu edificarei a minha igreja, disse Jesus, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mas antes da crucificação, nós temos aquela experiência terrível da negação de Pedro. E Pedro nega o Senhor por 3 vezes. Pedro já havia sido alertado pelo Senhor de que Satanás havia requerido para cirandá-lo, para peneirá-lo. E Pedro havia dito: Senhor, ainda que todos se escandalizem, eu todavia não me escandalizarei de ti. Mas veio o tropeço de Pedro, que era de fato o discípulo mais próximo, o amigo mais próximo de Jesus. E aí você tem essa grande vergonha, essa grande decepção, esse grande fracasso na vida de Pedro. E agora Jesus volta à beira do mar da Galileia, porque era dali, aqueles discípulos eram dali, Pedro era dali, da cidade de Betsaida, ali junto ao mar da Galileia, terra de Cristo, terra de Pedro, e onde as coisas começaram. Mar da Galileia, multiplicação de peixes, ou a grande pesca, perdão. E agora Jesus tem essa entrevista com Pedro, e aquilo também é marcado por peixes. Essa conversa de Jesus com Pedro acontece, diz aí, após terem comido, verso 15, ou seja, acontece com o cheiro e o gosto do peixe. A boca de Pedro ainda está com o paladar do peixe, podemos dizer assim. Depois de terem comido, em que Jesus provê alimento para ele, Pedro está de barriga cheia, ali sentindo o vento do velho mar que ele conhecia muito bem, e com aquele cheiro e o paladar marcado pela história de sua vida. Aquele é então um contexto identitário. É nesse momento, e ainda repercutindo emocionalmente o impacto da negação, que Jesus faz a pergunta: Pedro, Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Pela segunda vez, tu me amas? Pela terceira vez, tu me amas? Essa é uma pergunta muito interessante, porque ela é dirigida aos afetos. E na teologia bíblica, os afetos, eles relacionam-se vitalmente com as entranhas, com os rins, com o coração. Por isso que o apóstolo Paulo vai falar dos entranhados afetos, não necessariamente só com o cérebro. É desta maneira que o conceito de afeto é transmitido no pensamento bíblico, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, inclusive para descrever o amor de Deus e a compaixão de Deus. O filósofo Aristóteles diz que o que supera um afeto é um outro afeto mais forte. Mas os afetos humanos precisam ser iluminados. Agostinho diz que o ser humano tem essa base afetiva, e suprimir esses afetos é desumanizar a pessoa.
O teólogo norte-americano chamado Jonathan Edwards diz que a verdadeira virtude ou santidade tem a sua sede mormente no coração e não na cabeça. Segue-se, pois, do que já foi dito, que a religião consiste principalmente de santos afetos. Recentemente, um pedagogo norte-americano chamado J.K. Smith, ele diz algo muito importante: eu sou o que eu amo. O ser humano, então, é fundamentalmente ser que ama. E agora, de acordo com esse texto, o amor a Cristo é condição suprema da vida cristã. Observe a lógica de Jesus nos diálogos com Pedro. Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Pedro, tu és o Cristo, Filho do Deus vivente. Bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, sobre esta pedra, sobre esta fé declarada nesses termos, edificarei a minha igreja. Agora volta. Simão, filho de Jonas, tu me amas? Pedro, Senhor, tu sabes que te amo. Apacenta as minhas ovelhas 3 vezes. Jesus, edificarei a minha igreja. Jesus, tu me amas? Jesus, apacenta as minhas ovelhas. Porque o amor fundamental do cristão é aquele que deve concentrar-se na direção do Senhor Jesus. E o nosso amor a Cristo, o nosso amor a Jesus Cristo, observe, vai se demonstrar na forma como nós lidamos com a sua principal obra hoje neste mundo. Edificarei a minha igreja, apacenta os meus cordeirinhos. Ou seja, o nosso amor a Cristo, o meu amor a Cristo, o seu amor a Cristo se expressa na forma como nós estamos envolvidos com Ele na obra da edificação de sua igreja e no cuidado daqueles que são seus. Tu me amas. Cuida das minhas ovelhas. O que isso nos diz? Primeiro, o amor de Cristo pela igreja. Ele diz: edificarei a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dou a minha vida pelas ovelhas. Na oração sacerdotal que está lá em João 17, Jesus Cristo está orando pela igreja daqueles dias do futuro e sempre, de hoje. A igreja está na expressão de amor do Pai pelo Filho. Os autores australianos do livro A Treliça e a Videira, eles escrevem algo muito interessante. Eles dizem: isto é o que Deus está fazendo agora no mundo. A pregação do Evangelho, fomentada pelo Espírito que leva à salvação de almas. E eles dirão: a obra que Deus está fazendo no mundo agora, neste tempo entre a primeira e a segunda vinda de Cristo, é reunir um povo em seu reino por meio da proclamação dedicada do Evangelho. Ora, é isto que o Senhor Jesus Cristo está fazendo hoje.
por meio do seu Santo Espírito, aplicando a obra dele, a morte dele, o sacrifício dele, para reunir um povo. Ele diz: edificarei a minha igreja. E ele diz: tu me amas? Isso deve então estabelecer a maneira como você se relaciona com a minha obra neste mundo. Então, não se esqueça do amor de Cristo por sua igreja. E se você confessa conhecer a Cristo, você confessa amar a Cristo, você confessa conhecer a Cristo, então esteja pessoalmente comprometido com a edificação de sua igreja e invista no amor às ovelhas de Cristo, no rebanho de Cristo, aos cordeiros de Cristo. Isto não é assim tão fácil, porque nós queremos ser amados. Por vezes, uma das grandes lutas que nós enfrentamos é, enquanto a gente estivesse perguntando, ou enquanto você estivesse perguntando se você é amado, ou cobrando o amor de pessoas, geralmente não se vai muito longe. Porque esse é o manto ardiloso do amor próprio. Ninguém pode sentir-se verdadeiramente amado enquanto se ama mais do que tudo. Não há concorrentes para este amor. Ele sobrepuja a todos, a tudo. O amor próprio, assim, nesse sentido de ser a coisa principal para a pessoa, não aceita concorrentes. Você só conseguirá sentir-se amado quando amar a Deus e ao outro de uma forma livre e gratuita. Sem isso, fica-se com a responsabilização do outro, com a autocomiseração, com a amargura, com o ressentimento, com a responsabilizando o outro. Amar a igreja e amar as outras ovelhas de Cristo nem sempre é fácil, pois as outras ovelhas também, nem como nós, aliás, nem sempre são amáveis. De vez em quando alguém manda para mim esses vídeos de WhatsApp, Facebook. Esses dias me mandaram um vídeo de uma ovelha brava. Dava cabeçada, dava coice assim. Dava cabeçada no pastor, dava coisa assim, uma coisa brava aquela ovelha. E amar as outras ovelhas de Cristo pode não ser uma coisa tão simples e tão fácil. Mas é assim que nós manifestamos o nosso amor a Cristo, de forma prática, de forma a ser coerente, quando nós amamos a principal obra de Deus, aqui, de Cristo, aqui nesse mundo. Mas o nosso amor falha. Esse é um ponto importante. Como, aliás, falhou o amor de Pedro. O nosso amor falha. Também as expectativas e necessidades são muitas. Eu garanto que sentar ali uma meia hora com o pastor Davi, ele vai dizer: puxa, pastor, são tantas as expectativas das pessoas, os pastores estão carregados dos fardos, das grandes expectativas. E nós somos uma só pessoa. E também nós temos constituições diferentes.
trajetórias diferentes, caminhos vivenciais diferentes, experiências afetivas muito diferentes. Mas se você confessa conhecer a Cristo, se você confessa amar a Cristo, então esteja pessoalmente comprometida com a edificação da Igreja de Cristo e invista no amor e cuidado um do outro. Porque se somos ovelhas, precisamos cuidar uns dos outros. Jesus disse a Pedro: tu me amas? Cuida das minhas ovelhas. Eu já tinha ouvido: edificarei a minha igreja. Terceira coisa muito importante é a gente disseminar na igreja uma cultura de amor, investindo na relacionalidade e no discipulado. Observe, um dia, Jesus disse assim: esta noite ferirão um pastor e as ovelhas se dispersarão. Antes que o galo cante, nessa noite vós vos escandalizareis de mim. E Pedro disse: Senhor, ainda que todos se escandalizem, eu todavia não me escandalizarei de ti. Jesus disse: Pedro, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. E agora Jesus faz essa pergunta: amas-me mais do que estes? Havia ali uma história de competição entre os apóstolos, entre os discípulos. E o que o Senhor deseja de nós é intencionalidade no amor uns aos outros, e mutualidade, respeito, encorajamento, estimulando uma cultura de discipulado e cuidado mútuo, esperando que essas relações de cuidado estejam entre nós. É importante o cuidado dos pastores, como Pedro, dos pastores aqui, mas certamente é muito importante o cuidado de uns pelos outros. É importante que você ore, mande um abraço, mande uma felicitação de aniversário, faça um telefonema, faça uma visita. É importante cuidar uns dos outros. O mundo que nós vivemos é um mundo totalmente individualista, egocêntrico. É importante fortalecer a rede de comunhão entre os irmãos, no dia a dia. É importante amar genuinamente a Cristo. E por mais que você faça, ainda é possível que os outros, a começar às vezes da nossa própria família, se ressintam de sua falta de amor por elas, por eles. E muitas vezes isso é legítimo, pois nós somos incompletos e nós somos pecadores. Então, muitas vezes, embora nem sempre as lamúrias das pessoas serão legítimas, pois nós temos limites e falhas. Porque também ninguém é suficiente para preencher o lugar e um buraco que só Cristo pode. Ninguém. Os irmãos e as irmãs podem duvidar do nosso amor por eles, mas não deveriam duvidar do nosso amor por Cristo.
que é que o Senhor pede de nós? Que nós amemos o Senhor, sirvamos ao Senhor nosso Deus de todo o nosso coração, toda a nossa alma. Como diz lá o livro de Deuteronômio, o Senhor Deus vai circuncidar o nosso coração para amar o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, para que vivas. O texto do profeta Jeremias diz: eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança, não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor, porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, e também no coração lhes inscreverei. Eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. O salmista diz: deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá os desejos do teu coração. Há uma relação vital entre glorificar a Deus e deleitar-se em Deus. Deleitar-se no Senhor, amá-lo, parece mesmo a expressão essencial do amor e temor a Deus. Isto aponta para os fundamentos afetivos da pessoa humana. Em último lugar, nós precisamos apresentar os outros a Cristo, cujo amor não falha. Eu, como filho de Deus, alcançado pela graça, preciso me lembrar que fui amado de uma forma inigualável por Cristo. Cristo é essa figura histórica que eu creio ser real e que também creio estar vivo ao meu lado, reinando à destra da majestade nas alturas. Cristo que, embora eu ame, eu não consigo amar na mesma intensidade e perfeição como Ele. Ele me tem amado até o fim, e esse é o meu maior tesouro. Para usar uma linguagem carismática, eu devo tomar posse deste tesouro, esse amor de Deus. Então eu penso que a mensagem é esta: se uma pessoa, ou se você que está aqui não se sente amado, então você precisa chegar bem perto da cruz de Cristo, bem perto. Nisto está o amor, diz a Escritura, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou e enviou o seu Filho unigênito por nós. Quando se discerne e experimenta a eternidade e infinitude do amor de Cristo, a gente percebe que a nossa conta corrente de amor está azul, infinitamente azul, transbordando, superabundante. Isso pode se derramar para o nosso próximo, sem carecer ou cobrar do amor do ambiente do outro. Como Cristo, a quem o amor do Pai já satisfazia. Então, uma pessoa que compreende e experimenta essa realidade vivencial da graça em sua vida, uma pessoa que sabe a intensidade do amor e manifesto na cruz, essa pessoa nunca poderá dizer assim: nunca ninguém me amou, sob o custo de fazer inútil a sua fé em suas dimensões emocionais, psíquicas. E nós precisamos colocar diante daqueles a quem servimos, em suas trajetórias concretas, em seus cotidianos, o
o amor do supremo pastor, do verdadeiro pastor, o pastor acima de todos. Elas podem experimentar um pouco da realidade deste amor que Pedro experimentou. Se nós não colocarmos as pessoas às quais servimos diante do amor de Cristo, elas vão se frustrar conosco e elas não terão aquilo de mais duradouro e mais precioso. Elas ainda estarão famintas, elas ainda estarão sedentas, elas não terão sido convenientemente amadas, cuidadas e servidas. Você confessa conhecer a Cristo? Você confessa amar a Cristo? Então ame aquele dom precioso que o Pai concede a Cristo, que é a sua igreja, suas ovelhas, pelas quais Ele deu o seu sangue. Jesus orou por isto. Pai Santo, guarda-os em Teu nome que me deste para que eles sejam um assim como nós. Jesus diz, eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Ele disse em outro lugar, eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Eu e o Pai somos um. Ame a igreja. Quando Saulo perseguia a igreja, Jesus veio ao encontro dele no caminho de Damasco e disse, Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo perseguia a igreja, mas ele não sabia, estava perseguindo a Cristo. Jesus diz, Pedro, tu me amas? Apacenta, cuida das minhas ovelhas. Então, o termômetro e evidência de nossa relação com Cristo é a relação com a igreja que Ele está edificando. Isso é muito sério hoje. As pessoas dizem assim, eu quero ser cristão, mas não quero igreja não. Mas como? Essas coisas não têm relação. Você quer amar a Cristo, você precisa amar a principal obra de Cristo. Você precisa sair de você e dirigir-se à obra de Cristo aqui neste mundo. Aquele que confessa conhecer e amar a Cristo, mas não ama a sua igreja, desdenha a igreja, despreza a igreja, desqualifica a igreja, negligencia a igreja, zomba da igreja, persegue a igreja, é indiferente à igreja, ainda está amando-se mais do que está amando a Cristo. Um dia Jesus disse assim, tive fome e me deste de... Tive sede, me deste de beber. Era estrangeiro e me hospedaste. Estava na prisão e foste visitar-me. Estive doente e cuidaste de mim. E as pessoas perguntarão, mas Senhor, quando nós te vimos isso dessa maneira, com sede, com fome, estrangeiro, na prisão, doente, nu, te vestimos quando te vimos? Jesus disse assim, todas as vezes que o fizestes a um destes meus mais pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Você ama Jesus? Você ama a Cristo? Então, cuida daquilo que Cristo tem na mais alta conta, que é o seu povo, seus filhos, sua igreja.
Você não pode ficar distante, indiferente à igreja. Você precisa amar e dar a sua vida por ela, como Cristo assim o fez. Ame, ame, ame mais a igreja do Senhor Jesus. Amém.